Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia e principalmente o anúncio de que Mariupol foi totalmente tomada. Será que é verdade? Vamos entender esse assunto. Essa notícia, ou essas notícias foram sugeridas por John27, Moliceiro e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a situação aqui na Ucrânia não mudou muita coisa. Se você olhar aqui a região mais disputada, que é aqui o tal do Donbás, onde a Rússia prometeu alocar todas as suas tropas, toda a sua força. Teve um pequeno ganho aqui em Popasna, que é essa região aqui no sul. Parece que eles andaram alguns quarteirões, eles já tinham pegado uma parte da cidade, a Ucrânia tem o resto, mas a Rússia conseguiu andar alguns quarteirões para cá. Andaram também um pouquinho aqui em Izium, pegaram essa cidade de Brivne, mas em outros lugares que tentaram avançar também não conseguiram avançar nada. Enfim, a Rússia, como a gente falou, com todo esse esforço adicional, está conseguindo avançar alguma coisa, mas muito pouca coisa. Praticamente não conseguiu romper as linhas inimigas, não conseguiu romper as linhas ucranianas. A defesa ucraniana segue muito forte. Então, esse tipo de avanço é um avanço pequeno e que está custando muito caro aos russos, né? É muito soldado perdido para avançar 2, 3 quarteirões. Se ficar nesse ritmo, eles não conseguem fazer nada até o ano de 2200. Enfim, teve mais algumas outras pequenos avanços em alguns lugares aqui, mas muito pouco para se dizer que realmente avançaram alguma coisa, né? Aqui na avaliação do pessoal do Instituto da Guerra, eles falam exatamente isso, que o pessoal avançou muito pouco, e isso tá preocupando as pessoas lá na região, né, os russos, porque de fato teve outros avançozinhos aqui que eles apontaram e coisa e tal, mas não teve nada significativo. E eu falei para vocês ontem, né, é normal esperar que, já que a Rússia falou, não, agora vamos botar todas as tropas ali, agora vai ser a batalha do século, não sei o que lá, eles iam tentar alguma coisa eles iam conseguir, mas não conseguiram avançar quase nada, já está quase tudo estático novamente lá. Teve até o caso aqui desse Igor Girkin, que é um russo que foi um dos caras que iniciou o processo de Donbás, lá dos movimentos separatistas de Donbás e coisa e tal, e ele fez uma avaliação lá no Telegram dele, né, que está traduzida para o inglês, em que ele está criticando a forma como a Rússia está fazendo a coisa. Ou seja, ele próprio está reconhecendo que a Rússia está fazendo errado, não está conseguindo avançar como esperado, né? E daí ele fala vários problemas aqui, né? Não, o que tinha de errado, coisa e tal. E principalmente ele está falando que agora essa segunda linha, a segunda fase da guerra que os russos estão propondo, na visão dele não vai andar nada, não vai conseguir avançar coisa nenhuma. E o que está acontecendo no final das contas é que, e pior, o enfraquecimento da Rússia neste momento, que não consegue aumentar as tropas, está sendo correspondido por um aumento das tropas ucranianas. Porque, lembra, aquilo que eu falei para vocês, os ucranianos, como eles estão na defensiva, eles já fizeram o alistamento, já convocaram 400 mil tropas de soldados, estão sendo treinados justamente para entrar nessa batalha. Então, hoje em dia, você tem 60 mil russos, mais ou menos, por alto ali, lutando contra 40 mil ucranianos naquela região, o que já é uma coisa ruim, porque, em tese, atacante para defesa, para ter sucesso, tem que ter 3 vezes a defesa. Então, 60 mil russos contra 40 mil ucranianos é muito ruim para os russos. Mas, lembra, esses 40 mil ucranianos daqui a pouco vai ter 400 mil se juntando a ele em mais alguns meses. Então, ou seja, aí a coisa vai ficar fora do controle. É o que ele teme aqui, é o que ele está falando. Essa guerra do Putin pode acabar, no final das contas, perdendo todos os territórios, inclusive os territórios separatistas lá de Donbás. Por quê? Se ficar nesse negócio, não vai conseguir avançar nada, e quando chegarem os novos soldados, vai acabar tendo contraofensiva que vai ser muito pior, né? Porque não vai ter soldado suficiente, não vai ter força suficiente para resistir aos ucranianos, né? Ele fala isso daqui, repara, ele fala aqui, é muito engraçado você ler o que ele fala, porque ele coloca assim, não, a chamada Ucrânia, ele não reconhece a Ucrânia existindo, a Ucrânia não existe, aquele mesmo discurso do Putin, de que a Ucrânia não existe, não sei o que lá, ele usa aquela coisa toda, né? Ou seja, o que ele está falando aqui no final das contas é justamente que o que a Rússia tinha que estar fazendo é estar fazendo já uma mobilização massiva, convocando reservista, convocando soldado e coisa e tal, porque vão precisar disso. Pode ser que até avance alguma coisa agora, né, no entusiasmo de não, temos que começar a ofensiva e coisa e tal,
mas no final das contas isso vai acabar sendo problemático para eles mais adiante na contraofensiva ucraniana. O que a Rússia devia estar fazendo, segundo ele, é justamente chamando mais conscritos, chamando mais soldados, convocando para ter força para resistir a essa contraofensiva ucraniana na visão dele, né? Ele disse que, na verdade, já tinha que ter sido feito isso antes, mas é melhor começar agora do que não começar em momento algum, né? Enfim, esse cara aqui, que foi o nome dele é Igor Girkin, né? E aí ele falou uma outra coisa aqui que é bem curiosa, que ele fala aqui que, tá vendo, como eu falei das outras vezes, continuou não avançando nada. Tivemos pequenos avanços, mas que não serviram para nada, não tem nenhuma vantagem estratégica no final das contas, não quebraram as linhas ucranianas, e a única coisa positiva que ele diz é o fato do presidente ter dito que era para os russos não tentarem tomar Azovstal lá em Mariupol. Ou seja, isso para ele foi a melhor coisa, ele acha que é isso mesmo, que tem que deixar que o pessoal vai acabar morrendo de fome e que eles não podem fazer mais nada, eles não conseguem mais atingir as tropas russas de forma alguma, é melhor deixar o pessoal lá do que perder muitas tropas tentando tomar totalmente Mariupol. E do que ele fala aqui, a gente tira duas coisas importantes. A primeira é que mesmo os militares lá na Rússia, o pessoal que está atento, que está olhando para a coisa, está vendo que está com problema, entendeu? Não é o pessoal que está achando que isso daqui, esse avanço aqui é propaganda americana. Não é. Olha só, dá para ver aqui, tem as áreas marcadas aqui, não estão avançando nada. E mesmo o pessoal lá da Rússia está criticando a forma como está sendo feita essa segunda fase, aliás, como está sendo feita todo o teatro de operação, né? E o que eles querem é o quê? Mobilização completa da Rússia. Só assim eles conseguiriam tropas para efetivamente caminhar na Ucrânia. E isso não vai acontecer porque, como eu falei para vocês, a Rússia, o Putin, ele tem muito medo desse tipo de coisa, porque já está chegando um backslash dos mortos, dos conscritos mortos, dos soldados mortos. As famílias russas já estão meio chateadas com isso. Fazer a convocação de russos para lutar nessa guerra vai ser cada vez mais difícil. Arrisca ele botar o pescoço dele nesse negócio. Então ele prefere perder isso daqui do que perder o pescoço dele fazendo uma mobilização completa na Rússia. Não descarto isso, tá? Não descarto, eu já até falei sobre isso aqui, da Rússia declarar a guerra na Ucrânia e fazer a convocação e coisa e tal. Isso é uma possibilidade, é o que o cara está querendo que o Putin faça, mas não acho que vai acontecer isso não. É possível? É. Provável? Não. E outro detalhe que ele fala aqui é que ele próprio desmente aqui a questão do Putin, né? Porque o Putin declarou que Mariupol foi liberada hoje, dia 21 de abril. Hoje Mariupol está liberada por decreto dos russos, né? E o que eles falaram? Não, que a gente vai fazer um bloqueio em Azovstal. Então o pessoal que está em Azovstal, que é aquela planta, né, onde estão o resto da resistência ucraniana, essa planta metalúrgica ou siderúrgica aqui, onde estão o resto da resistência ucraniana, vai ser bloqueado, eles vão fazer um bloqueio, não vão tentar tomar isso daí totalmente, mas enfim, disseram que tomaram a cidade. É aquele negócio. Se você não consegue seus objetivos, mude os seus objetivos para o que você conseguiu. Olha que bacana, né? E isso está de acordo com o que fala aqui o pessoal do estudo da guerra também. Por quê? Porque eles estavam vendo que os russos que estão nessa região estão altamente pressionados a entregar Mariupol para o dia 9 de maio. Né? Aquela história que a gente já falou, dia 9 de maio é um dia importante lá, porque a Rússia comemora a vitória sobre os alemães na Segunda Guerra, e daí eles querem dizer que ganharam Mariupol, a todo custo. Antes do dia 9 de maio querem dizer isso. E aí estão querendo dizer que agora não, já capturamos Mariupol. Só tem o pessoal ali da Azovstal que está ali parado. Ou seja, não capturaram, meu amigo. Os caras estão lá ainda, não conseguiram. Enfim, e aí você pode falar assim, mas realmente de repente eles têm razão, os caras estão naquele pedaço ali, mas eles não têm mais o que fazer, não conseguem mais atacar nada, não conseguem mais fazer nenhum tipo de ação contra os russos, né? E bem, não é verdade, a gente teve ontem também uma ação que, repara, aqui tinha alguma tropa russa, desculpa, alguma tropa ucraniana ainda nessa região aqui. O Azovstal é onde está o grosso da tropa ucraniana, mas ficaram alguns bolsões com tropas ucranianas em outras regiões. E ontem o pessoal que estava no Azovstal, o pessoal lá do Azov, né, do batalhão Azov, eles fizeram uma operação em que eles entraram com carros aqui, resgataram essas pessoas e trouxeram de volta para cá, uniram todo mundo. Então esses focos que estão aqui ainda está mostrando do dia 20,
mas agora está só aqui mesmo. Mas eles conseguiram, olha só, se eles conseguiram fazer isso, essa região não está totalmente controlada pelos russos, porque os russos não deixariam eles fazerem isso dessa forma. Eles pegaram carro de combate, saíram daqui, vieram nessa outra região, pegaram o pessoal que estava aqui e trouxeram para cá de novo. Ou seja, ainda estão operacionais, ainda estão fazendo coisa. E como se não bastasse isso, isso aqui aconteceu hoje cedo, olha só. Eles destruíram um tanque russo lá do lado lá da Azovstal, lá em Mariupol. Aqui, ó, se a gente mandar traduzir o Twitter. Os defensores de Mariupol encontraram equipamento marcado com V. O V, se vocês lembram, foram aqueles equipamentos que estavam lá perto de Kiev, que tentaram fazer o cerco a Kiev, era um V. O Z era o que estava já embaixo. Então, o fato de ter um V em Mariupol significa que essas tropas já são equipamentos que vieram lá do norte, estão tentando tomar Mariupol, ajudar e coisa e tal, e não estão conseguindo. Eles continuam tendo alguma eficiência de ataque, né? É lógico, ninguém tem ilusões, como eu falei, não dá para esperar que eles daqui consigam derrotar todas essas tropas russas, mas a situação está muito estranha. O Putin declarou que tomou Mariupol, mas não tomou. Tomou Mariupol menos Azovstal, né? Um negócio meio... Ficou estranho, seu Putin. E por que ele fez isso? Justamente para as comemorações do dia 9 de maio. E o cara está elogiando esse negócio aqui, por quê? Porque o plano anterior a isso era eles jogarem mais um monte de tropa ali para tentar tomar Azovstal de qualquer jeito para poder liberar ela para o dia 9 de maio. E o que ele está falando aqui é que isso acabaria custando uma quantidade enorme de tropas para derrotar segundo ele diz aqui, né? Lembra, esse cara aqui é inimigo, o cara é russo. Ele diz que não, que uma meia dúzia de pobre coitado lá que já não consegue fazer nada e coisa e tal. Iríamos perder muitos soldados e coisa e tal. Enfim, essa é a situação. Não, Mariupol não foi tomada, ainda está nas mãos ucranianas, pelo menos uma parte dela, e o seu Putin vai ter que usar a narrativa para poder fazer a comemoração dele do dia 9 de maio. Né? Isso se a coisa não piorar, porque o resto todo, como a gente está vendo, não estão conseguindo avançar nada nessa guerra. Né? Bom, teve outras novidades também. Lá em Kherson lembra essa cidade aqui, que é outra coisa também que o Putin quer fazer para a comemoração do 9 de maio. Eles vão fazer o referendo em Kherson para a independência, né? E certamente esse referendo vai dar um resultado favorável à Rússia. A gente sabe por que vai dar esse resultado, porque é o que os caras querem. Os caras invadem a sua cidade com um monte de coisa, um monte de fuzil e botam um referendo, para com isso, né? Não tem valor nenhum isso daí. Como não teve o referendo da Crimeia também, volta e meia o pessoal levanta, não, porque a Crimeia fez um referendo querendo se juntar à Rússia, porque lá o pessoal é pró-Rússia. Não, isso é falso. Um referendo feito debaixo de arma, que valor tem isso? Não tem valor nenhum. Bom, enfim, eles querem fazer isso agora também em Kherson, no início de maio, justamente para certamente também, nas comemorações do 9 de maio, poder dizer que, olha só, Kherson agora é uma república independente, vai se juntar à Rússia e não sei o que lá. Sei lá o que vai ter nesse referendo, mas é a ideia deles também, né? Só que eles estão com muitos problemas em Kherson, principalmente porque nessa região toda aqui começaram a agir um monte de grupos de milícias. Eu já falei para vocês, pessoas civis que resolveram se juntar para brigar contra os russos, né? E daí uma vítima que aconteceu foi justamente um tal de Valery Kuleshov, que é um ucraniano da região e ele ajudou os russos, e os russos planejavam dar a ele o posto de comandante das forças de segurança, o chefe de polícia da cidade de Kherson. Né? Então é um cara que não era importante lá na Ucrânia, mas o pessoal deu a ele o posto e ele estava ajudando os russos lá na cidade. Infelizmente, como eu falo, a maior parte do público realmente não quer os russos, mas que tem uma meia dúzia ali que quer, sempre tem um FDP, né? Enfim, e parece que ele se suicidou com alguns tiros aqui no carro dele. Человек, убитый насмерть, нахуй. Вот просто простреленная вся машина. Ёбаный в рот, нахуй. Что же вы творите? Claramente suicídio, segundo o pessoal, né? Ou seja, é o que o pessoal está falando. O pessoal dessa região aqui está se revoltando contra os russos. E esses movimentos de guerrilha podem ficar cada vez mais violentos. Muitos soldados russos estão sofrendo com isso, porque esse pessoal é oportunista, né? No momento que o soldado dá um mole, eles vão lá e acabam atingindo uma tropa, atingindo um soldado.
atingindo uma pessoa, como foi o caso aqui em Kherson. E é lógico que eu acho que violência contra pessoas é algo injusto, mas, meu amigo, eles estão defendendo a terra deles. Nesse caso, é retorno de violência, com certeza, não tem nenhum problema nisso daí, mesmo do ponto de vista da ética libertária, né? Ah, só para complementar também, eu falei ontem que seriam abertos corredores para evacuar mulheres e crianças de Mariupol, mas infelizmente não funcionou, né? A gente já conhece o fato, os russos acordam de fazer o corredor, aí quando começa o corredor eles começam a dar tiro porque eles querem forçar os ônibus a irem para a Rússia, não sei o que lá, enfim. Não teve o corredor para tirar mulheres e crianças aqui de Mariupol, infelizmente. Pois bem, parece que é isso daí que o Putin espera para o dia 9 de maio. Mariupol e o plebiscito de Kherson, o referendo de Kherson, nenhuma das duas coisas de verdade. Vai ter que usar retórica para as duas coisas, né? E aí quem quer acreditar no cara vai acreditar, porque já queria acreditar mesmo, então não tem jeito. Mas a gente sabe, não é a realidade, não condiz com a realidade, né? Bom, e pior do que isso, o que a gente está vendo aqui é que os russos estão reclamando agora que a Ucrânia não está querendo negociar paz. É lógico que a Ucrânia não vai querer negociar paz. Agora que viu que os russos estão perdendo, que tem a oportunidade de retomar todas as áreas, inclusive as que foram ocupadas em 2014, eles vão querer negociar paz? É lógico que não. Aí, certamente, tá o cara russo falando que não, nós queremos fazer uma proposta de paz para o ucraniano, mas o lado ucraniano não funciona, é um circo, não sei o que lá. Como assim? E a coisa é óbvia nisso daqui, né? O que os russos querem é congelar essa parte ocupada aqui. E, pô, para a Ucrânia isso não interessa? Como assim? Não vão fazer acordo de paz nesse sentido? Ainda mais agora que eles já viram o gostinho de sangue, vocês já viram que a Rússia tá mal, não está estruturada adequadamente para essa guerra. Não, acordo de paz nada. Acordo de paz quando os russos tiverem tudo na Rússia. Liberar essas áreas todas aqui e pronto, beleza, resolvido o problema, né? Enfim, isso que eu falei desde o início, esse acordo de paz não vai sair nada em acordo agora, pelo menos esse ano. Talvez, se a guerra estiver durando até ano que vem, aí você começa a ter acordos de paz que podem ter algum resultado. Mas eu não acredito que essa guerra vá até o ano que vem, né? E principalmente porque, à medida que o tempo vai passando, cada vez mais os efeitos das sanções começam a aparecer na Rússia, né? Aquilo que eu falei, sanções é uma arma que ela demora um tempo, ela não é imediata, não é aquilo, fez sanção, o pessoal já está ruim, não. Para sentir no dia a dia da coisa, o que cai no primeiro momento é o valor da moeda, o valor das ações e coisa e tal, aí o governo russo fez aqueles truquezinhos para fazer subir o valor de novo, mas não quer dizer nada, continua desvalorizado pra caramba, ninguém quer rublo hoje em dia, e daí, no final das contas, o problema mesmo, o dano à economia russa, ela acontece depois de um tempo. E a gente já está começando a ver isso, com um monte de gente demitida, um monte de gente sem emprego. Isso realmente é uma coisa que tende a piorar muito daqui para frente e algo que pode, de fato, levar a guerra a parar, né? Por exemplo, segundo a Lesia Vasilyenko, que é uma jornalista lá da região, a Rússia não está conseguindo mais produzir mísseis. Isso é uma coisa problemática, porque ela já avançou muito no estoque de mísseis deles. Eu já falei para vocês, a Rússia está com pouco míssil, tá sim. Ah, mas eles fizeram um bombardeio enorme outro dia. Com míssil, os piores que eles têm lá. Os mais sem direção, mais sem precisão. Os mísseis bons que eles têm para fazer ataque de precisão, ataque estratégico, eles não têm mais quase nenhum. O que eles têm é bomba burra, que você joga em qualquer lugar, pode causar dano, matar civil e coisa e tal, mas estrategicamente não serve para nada. Os mísseis de verdade que eles têm, eles já consumiram a maior parte deles, porque, lembra aquilo que eu falei? Eles têm um estoque de não sei quantos mil mísseis. É verdade, mas eles não podem se dar o luxo de gastar todos esses mísseis na guerra da Ucrânia. Se eles fizerem isso, eles abrem flanco em várias outras partes do território deles, né? E agora o problema é esse, eles não conseguem mais produzir sequer para repor parte desse arsenal que foi usado lá na Ucrânia. Realmente é outro motivo pelo qual as sanções, em algum momento, eventualmente vão acabar com essa guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.